Irmãos e irmãs, boa tarde para todas as pessoas. Nós estamos celebrando o quinto domingo do mês, do tempo da Quaresma, que está próximo já da Semana Santa. Daqui a uma semana estaremos celebrando o domingo da Paixão, que é chamado também Domingo de Ramos. Então, ouçamos as leituras, como de costume, lemos a primeira e o Evangelho, e depois faremos um pequeno comentário. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei novas todas as coisas, e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios em terra seca, onde glorificar meus animais, e farei correr rios, e os animais selvagens, e dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra da salvação. O Salmo responsorial, ele fala dessas maravilhas aludidas na primeira leitura. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. E aí relembra o Êxodo, quando o Senhor reconduziu nossos cativos. Parecíamos sonhar. Encheu-se de sonho nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. O Evangelho é do evangelista São João, e a frase que lembra o conteúdo da mensagem é a seguinte: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse:
quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Umas palavras sobre esta primeira leitura, em que o profeta toma a imagem do Antigo Testamento, isto é, da maravilha que Deus fez ao tirar o povo eleito, os hebreus que estavam no Egito já há um bocado de tempo, talvez 200, alguns pensam até 400 anos, e tornaram-se escravos do faraó, que os explorava muito. Então é o primeiro êxodo. E ele então usa esta imagem para anunciar um novo êxodo. Vejamos o significado. Então, o próprio Deus lembra ao povo o que o povo sabia por tradição. Isto diz o Senhor, que abriu a passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas. A passagem pelo Mar Vermelho. E aí lembra que o exército do faraó pereceu afogado porque os israelitas conseguiram passar quando a maré estava baixa e podiam passar a pé enxuto. Depois vinham o exército do faraó e eles acabaram afogados porque a maré subiu, o mar subiu rapidamente e eles se perderam com seus carros e cavalos. Então ele diz assim, o próprio Deus recorda os tempos passados e diz assim: não fiquem lembrando coisas passadas, não olheis para os fatos antigos. Lá Deus esteve presente. Agora o profeta quer dizer, este mesmo Deus que tirou o nosso povo do Egito, agora está presente para retirar o povo, depois da destruição de Jerusalém, que já estava há cerca de 50 anos. Claro, uma boa parte da primeira geração morreu, mas os seus descendentes estavam na Babilônia. Então ele está anunciando essa salvação e pede, fiquem olhando, olhem o que está acontecendo. Esse Deus não nos abandonou. Nesse segundo livro do profeta Isaías, não estamos já no tempo dos assírios, pelo contrário, no tempo dos babilônios. E esse reino de Babilônia, ele estava agonizante, quase acabando. E surgia um novo império, o império dos persas. Então Deus, mudando os tempos, as situações, nunca abandona seu povo. Embora o povo se lamentasse, Deus nos esqueceu. Deus já nem pensa em nós. Havia esta lamentação. E esse profeta, ele coloca a esperança como uma bandeira firme. A esperança. Esse Deus está presente e vai agir na história
e nós seremos libertados para voltar para a nossa terra. E então ele diz assim, sem lembrar as coisas do passado, não fiquem só dizendo, Deus antigamente cuidava de nós e nos salvava, agora Ele nos abandonou. E diz assim, eis que eu farei coisas novas que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Essa pergunta que Deus faz é uma pergunta para os nossos dias. O mundo inteiro já está sofrendo quase 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia. No Brasil, são 660 mil pessoas que perderam a vida por causa dessa pandemia da Covid-19. E nós temos as consequências aqui em Petrópolis de outra tragédia para nós tão grande como a da guerra lá na Ucrânia, a Rússia querendo reconquistar aquele país que agora é independente e livre. Muita gente morrendo, 4 milhões de refugiados, e nós aqui em Petrópolis continuamos sofrendo. Todos nós temos pessoas conhecidas, ou parentes, irmãos, irmãs, pais ou filhos que perderam as suas vidas. E muita gente perdeu a sua casa. E muita gente também está sem emprego. E a gente faz essa pergunta: será que Deus esqueceu de nós, do seu povo? O profeta diz: não. Abram os olhos, vejam o que está acontecendo. Assim como Deus socorreu o povo lá no Egito, assim Ele agora está presente para salvar os judeus que estavam no exílio, trazê-los de volta à sua terra. Ele está presente aqui. O texto diz assim, que o exército do faraó não vai ressuscitar. E nós vamos celebrar agora a Semana Santa, em que lembramos, celebramos e agradecemos o dom da vida que Deus nos devolveu, a graça santificante, a vida eterna que Ele nos oferece gratuitamente pela morte cheia de amor de nosso Deus Jesus Cristo. Então é um momento de levantar a nossa fé e fazer o que Deus sugere. Este povo que eu criei para mim, isto é, o povo eleito, os judeus, ele cantará meus louvores. A Bíblia está cheia de orações em que aquela pessoa que está sofrendo agradece a Deus na confiança de que Deus não abandonará jamais. E o Evangelho de hoje, então, é tão, digamos, é uma cena que várias vezes nós já comentamos, e agora nesse tempo de Quaresma, que é um tempo de penitência, de conversão, esta cena descrita assim, quase plasticamente, como se fosse um teatro, ela está falando para nós do Deus que é a misericórdia, que vai ao encontro de nós miseráveis pecadores, e não só ao encontro da mulher pecadora. Vejam que Jesus está na última semana de sua atividade lá em Jerusalém. Então ele esteve no Monte das Oliveiras, era um local onde Jesus não era longe assim
digamos, do templo, era pertinho, era um jardim das oliveiras, e tinha um monte. E já bem cedo ele vai para, não se fala aqui dos outros discípulos, né? Provavelmente também foram, mas se fala que Jesus foi. Entrou no templo e o povo todo, muitos galileus certamente, mas também o povo de Jerusalém, curiosos para ver esse tal Jesus, do qual se falava tanto, e que havia entrado triunfalmente em Jerusalém no domingo de Ramos, que nós festejaremos daqui a uma semana. Então ele começa a ensinar o povo, sentado. Aí aparece o grupo dos fariseus e doutores da lei, eles que se baseavam na lei, trouxeram uma mulher que eles estavam acusando de ser pecadora pública, porque ela cometeu um adultério. Vejam que não trouxeram a pessoa com quem cometeu adultério, mas a mulher. Certamente não a trouxeram assim, com mãos leves, mas estavam lá de pé, o povo sentado, Jesus sentado, eles de pé como juízes, e jogam a mulher pelo chão. E aí acusam, não é? Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Tu, que dizes? Era para tentar. Se Jesus não fizesse nada, eles iam dizer, ele não está observando a lei. E Jesus ficou em silêncio, e ainda se abaixou, a mulher também estava no chão. Vejam essa atitude, estar junto. Jesus se abaixa, chega até nós, que somos miseráveis, pecadores. Precisamos de perdão. Na Quaresma, uma das frases, assim, logo no começo, nos primeiros domingos, era a seguinte de Paulo: deixai-vos reconciliar com Deus. Deus vem ao nosso encontro, Jesus vem ao nosso encontro e oferece o perdão e a misericórdia. E aqui então Jesus fica escrevendo, a gente fica curioso o que ele escreveu. Era um palito, era com dedo, né? Mas estava lá como que rabiscando algumas frases, né? E aí eles insistiram, né? Jesus então se levanta como juiz. Juiz para esta mulher, para condená-la? Não. Juiz daqueles que já tinham condenado em seu coração. A mulher deve ser apedrejada. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E continuou lá, sentado, agachado, rabiscando no chão, e aquela cena, um atrás do outro, foi saindo, a começar dos mais velhos. Mais tempo pecaram. E Jesus então sim se levanta para dar a sentença de perdão para a mulher. E pergunta: mulher, ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esta é a atitude que nós devemos ter agora nesse tempo da Quaresma, que nos leva também ao sacramento da penitência, para pedirmos perdão, fazermos uma boa confissão e podermos celebrar, não é, a alegria da salvação de Cristo ressuscitado. Que assim seja.